luz, lá no alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos, de suas mãos desprendem rosas, do seu coração, Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Jesus nos abençoe. Vamos aos recados da noite. Compartilhe, por gentileza, o link com algum amigo. Paz e bem. Paz e bem a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma corrente do bem, do Lar Francisco de Assis. Mais uma noite de encontro, de fortalecimento, para aqui estarmos estreitando os nossos laços espirituais, mesmo que ainda tenhamos essa dificuldade, essa limitação fisicamente. Aqui estamos mais uma semana, nesse encontro onde a gente quebra as nossas barreiras e nos encontramos virtualmente. E hoje aqui, para mais um encontro ecumênico, onde estamos recebendo Padre Gleison, que Padre Gleison seja muito bem-vindo. Padre, daqui a pouquinho a gente abre a tela para a gente poder bater aquele bate-papo, e eu estou muito feliz por essa oportunidade, porque mais uma vez a gente está rompendo aí os muros dos rótulos religiosos, para podermos estreitar os nossos laços, falar a mesma linguagem e podermos aí, todos em nome do Cristo, falando em amor, em solidariedade, e nesse mês de setembro, em que a gente trabalha o Setembro Amarelo, de valorização da vida e prevenção ao suicídio. E aí eu entrei em contato com o Padre Gleison e falei, Padre, vamos fazer novamente aquele encontro, vamos falar sobre a vida. E a gente estava decidindo a semana toda o que ia falar. E aos 45 do segundo tempo, a gente troca a mensagem e fala assim, e aí, vamos falar sobre o quê? Enfim, a proposta é estarmos aqui hoje e batermos um papo com todos vocês que estão nos assistindo ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, onde a gente aqui vai começar a conversar e a gente quer que vocês que estão aí nos assistindo conversem com a gente ao vivo. A gente vai acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Facebook, e a gente vai, como se estivéssemos numa roda de conversa, entre amigos, só faltou o cafezinho e o bolinho, para a gente poder bater aquele papo e poder tornar esse encontro assim bem íntimo, tá bom? E antes de começar, eu tenho que mandar um beijo para uma princesa, para uma menina linda, que se chama Marina. Marina, tia Cris está com muita saudade, ó. Beijo, Marina. Marina, para quem não sabe, é uma fofa, uma princesa pequenininha, que fica lá em todas as palestras, andando, cantando, cumprimentando todo mundo com seus cachinhos. E ela fala para a mãe dela assim, vamos para a casa da tia Cris? Ela bota a mochila e quer vir aqui para casa. E eu tomo a liberdade de falar aqui. A Marina é uma criança muito especial. A Marina tem autismo. E eu parabenizo muito a sua mamãe Sheila, o seu papai Anderson, pela forma como lidam com a filha, como abraçam o autismo e como permite que Marina tenha uma vida sem limitações e com a gente. Marina, grande beijo, querida, e tia Cris está te esperando aqui, tá bom? Gente, então vamos para a nossa prece, aonde sempre, apesar de hoje ser um encontro ecumênico, onde espíritas, católicos estão aqui reunidos, mas a gente não pode deixar de permitir que o convidado especial se faça presente, que é Jesus.
E Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e com ele eu estarei. Então vamos abrir as portas espirituais, vamos fazer a nossa prece para que Jesus se faça presente aqui e possa estar conosco compartilhando desse banquete que nós vamos ter na noite de hoje. Então eu convido a todos vocês para nesse momento silenciar o seu interior, trazer à mente a imagem de Jesus, trazendo aquele amigo querido para bem próximo. E vamos pedir que ele venha ao nosso encontro, que possa fazer morada em nossa casa, em nosso interior. E que as vibrações da corrente do bem de hoje, as nossas preces unidas, possam alcançar a todos aqueles corações que nesse momento, em algum lugar desse planeta, pensam em desistir de suas vidas. Que possamos, durante todo o encontro da noite de hoje, sermos ferramentas fiéis para doar amor, bom ânimo, coragem, vida àqueles que precisam se sentir encorajados nesse momento. E que Francisco de Assis abençoe o nosso encontro. Permita que o nosso convidado de hoje, Padre Gleison, se sinta à vontade, virtualmente em nossa casa, para que possamos ter um papo entre amigos na presença do Mestre Jesus. Fique conosco, Senhor, durante todo o encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, Padre, por favor, pode abrir seu microfone e vamos aqui bater o nosso papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Christian, por mais um convite e de estarmos juntos mais uma vez, né? Obrigado mesmo. E já estou me sentindo em casa e depois eu compro o cafezinho e o bolo para poder fechar. Sempre. O cappuccino, aquele cappuccino que o senhor me deu estava 10. Cappuccino do Pastor Jorge, da sua esposa Elis. Pastor Jorge, para quem não sabe, o Pastor Jorge e a sua esposa Elis, eles estão de segunda a segunda na praça, servindo um café da manhã. E para manter esse café, né, a despesa desse café, eles vendem um cappuccino para poder arcar com essa despesa. Então, quem quiser ajudar, colaborar, pode entrar em contato com o Padre Gleison, com o Lar Francisco, ou procurar o Café na Praça, todos os dias, 7 horas da manhã, que o Pastor Jorge está lá junto com a sua esposa. Então, Padre, vamos lá, o nosso bate-papo com um cafezinho virtual. O nosso primeiro encontro, eu lembro, que foi na UFRJ. Foi num culto ecumênico que nós fomos fazer. Nós fomos convidados e foi numa situação em que um aluno tinha tirado a própria vida e ali nos foi pedido para fazer um culto ecumênico por um momento difícil que o polo estava enfrentando. E naquela hora, e eu só ouvia falar no Padre Gleison da paróquia Santo Antônio, mas naquele momento em que o Senhor começou a falar, e que eu vi aquele jovem padre falando, assim, falando da vida, sem forçar uma linguagem religiosa, sem pregar nada. E eu vi aquele ser tão espiritualizado ali, eu me encantei. Eu falei assim, gente, esse é o Padre Gleison que todo mundo fala e eu não conhecia? Esse é o famoso Padre Gleison. E depois, a vida nos permitiu que ações sociais, né, pudesse cruzar os nossos caminhos novamente. E nós estamos aqui hoje, batendo esse papo sobre a vida, né?
E eu queria que o senhor ficasse, assim, muito à vontade para começar esse bate-papo, para a gente poder esmiuçar um pouquinho o nosso olhar sobre a vida junto com aqueles que estão nos assistindo aqui. Por favor. É verdade, é que por circunstâncias da vida nós nos encontramos algumas vezes. Mas já que estamos em família, já que estamos bem à vontade, então só para poder te dizer uma coisa. Você diz, aquele é o padre inglês, é porque não convive. Porque se conviver, perde o encanto, não dá. Mas, brincadeiras à parte, esse encontro nosso, né, tem um tema muito especial e talvez, acredito que a providência mesmo nem permitiu que nós pensássemos ali, né, o roteiro, né, para que a gente pudesse estar junto. É falar da vida, mas mais do que falar da vida, né, é falar da nossa experiência de vida. Então, é falar da minha vida, é falar da sua vida, é falar da vida dos outros. Por quê? Mas não no sentido de fofoca, mas dos outros que são os meus, os nossos amigos, dos outros que nós não conhecemos. E como a canção que estava antes, né, que é da oração de São Francisco, que eu até anotei aqui, e que ela tem 3 frases que para mim são muito significativas. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Ou seja, uma ação completamente externa a mim. Eu que preciso sair para ir ao encontro do outro. Então, falar da vida minha, sua e dos outros também, né? E esse bate-papo que vamos ter hoje, de uma maneira bem descontraída, mas para falar e partilhar da riqueza que é a nossa vida, que é um presente. Com certeza. O senhor disse aí do trecho da oração que te chama muita atenção, consolar que ser consolado. O senhor, como padre, com certeza, consola muito, né? Então, aqueles que vêm, as famílias que chegam à igreja, aqueles que perdem entes queridos, sempre um padre chamado, num hospital, num velório, mas o senhor já teve momentos da sua vida em que precisou ser consolado? Já. E eu me lembro que a minha família é muito grande, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. São 7 irmãos por parte de pai, 7, né, por parte de mãe. 7 ou 8, agora fiquei com dúvida, são 7. E quando faleceu, então, uma pessoa próxima da família foi um primo, mas lá em 88, eu tinha 4 anos, já revelando aqui a minha idade, né? Então, não era algo tão próximo. Me lembro dele que jogava bola comigo, me lembro dele com seu shortinho vermelho jogando bola, e depois eu me lembro de nunca mais tê-lo visto. E aí, naquela época, eu morava na zona rural, eu perguntava para minha mãe, para minha avó, cadê, né? Aí, Maldinho, chamou de Maldinho, aí falou assim, virou estrelinha, tá com o Papai do Céu. Mas dizer isso e nada, para mim, era a mesma coisa. E, no entanto, isso foi em 88. E aí eu tive uma primeira experiência de dor, de perda, vamos dizer assim, foi em 2000. Então, ou seja, quantos anos depois? Então, 2000 eu estava com os meus 16 anos, e 16, acho que é, depois a gente faz as contas, né? E eu morava com os meus avós e o meu pai. E desde os 6 meses de idade, praticamente, eu convivia com os meus avós paternos, porque os meus pais tinham que trabalhar na lavoura. Então, me deixavam lá e iam trabalhar. E até confessar ser um segredo, né? Muitas vezes, quando a minha mãe e os meus pais iam me buscar à noite para me levar para casa, eu fingi que estava dormindo na caminha de vovó, só para não ter que sair dali. Isso, muitas vezes, porque colinho de vovó realmente é um espetáculo. E no ano 2000, o meu avô foi diagnosticado, em 99, meu avô foi diagnosticado com câncer no pulmão. E ele veio falecer 1 ano depois. E eu nunca tinha tido essa experiência de morte tão próxima da minha família. E ainda mais dentro da minha casa. Era o meu avô. E aí ele fica 1 semana no hospital. Eu fui todos os dias no hospital visitá-lo. E no dia 31 de julho, ele falece. Isso, para mim, lidar com esse momento foi muito difícil.
Mas como nós temos amigos e como, né, a gente sabe pela palavra de Deus, quem tem amigo tem tesouros, né, eu contei com grandes amigos que me ajudaram muito. Isso foi em 2000. Depois, em 2000, eu fui para o seminário, mas em 2004 falece a minha avó, também com câncer no pulmão. Em 2007 falece o pai da minha mãe, né, meu outro avô. E em 2009 o meu pai falece. E pairava sobre o falecimento do meu pai o tema do suicídio. E eu estava fora do país, eu estava terminando os meus estudos na Espanha. Eu tinha estado uma semana com ele aqui no Brasil e voltei para terminar os estudos. E no dia 5 de setembro de 2009 eu recebo a notícia de que meu pai tinha falecido. Mas eu não acreditei primeiramente, porque eu falei, vai que ele esteja muito doente, muito ruim, né? Aconteceu alguma coisa. E aí o meu afilhado que me liga e diz, não, teu pai faleceu, ele já está sendo velado já há algumas horas. E aí me veio logo à cabeça, 5 de setembro, os meus pais eram separados, meu pai era uma pessoa extremamente apaixonado pela minha mãe, né? E ele sempre falava, ele não aguentava viver a questão da separação, ele sempre falava que ia fazer uma loucura na vida dele. E no final ia tirar a própria vida, ele sempre dizia isso. Né? E aí no dia 5 de setembro era aniversário de casamento dele. Eu imaginei, meu pai, aí falaram que era infarto. Meu pai não infartou, meu pai tirou a vida. E eu fiquei com isso na cabeça porque era muita coincidência. Consegui vir para o velório, cheguei praticamente na hora do sepultamento, e aí ali eu perguntei à minha vizinha, e ela disse, não, é de verdade, foi infarto do seu pai. Ao mesmo tempo é um alívio, né, que tira dos nossos ombros, diz, meu Deus, obrigado, né, ele não cometeu, não tirou a sua própria vida. Mas depois, entendendo bastante nas situações das nossas misérias, das nossas doenças, né, a gente percebe que, e se fosse, tantas coisas estão por detrás que não cabe a ninguém o julgamento de dizer se fez certo, se fez errado, se está no céu, se está no inferno, que não deveria, foi fraco. E então, a pergunta, né, que foi sobre se eu precisei ser consolado algumas vezes, só que eu já te dei 4 exemplos, isso em 9 anos. No último ano da minha vida, tive fortes experiências. Tive 3 perdas consecutivas. Em outubro, desencarna minha avó, em dezembro, minha mãe, e em maio, meu marido. E mesmo dentro da filosofia religiosa que eu sigo, eu acreditava que eu estava totalmente segura e que eu dava conta daquilo, né? E eu, como foi algo consecutivo, eu falei, não, Deus me sustenta, né? As duas foram câncer e meu marido infartou. E eu dei continuidade ao trabalho após o desencarne dele. Só que eu estava num processo que eu estava mascarando, sabe? Tapando o sol com a peneira, aquele luto. E chegou uma hora que eu precisei experienciar esse luto, me permitir. E aí eu precisei mesmo de apoio, de terapia, de acompanhamento clínico. E eu fiz terapia, passou um período, estou ótima, não preciso mais de terapia, já dou conta. Tenho outra recaída. Volto agora a fazer terapia. E nesse momento, nesse período, os amigos foram muito importantes. Porque se eu não tivesse, né, a família minha família toda de fora, e quem estava aqui, aqueles amigos mais próximos, me sustentando, me dando um ombro, me ouvindo chorar, né, e me emprestando aquele colo, eu não teria conseguido. Então, eu acho muito importante a gente se permitir também ser consolado, né, Padre? Porque às vezes as pessoas olham assim, Padre Gleison não tem problema, Christian não tem problema, né? Acho que a gente é uma rocha, não somos, né? E a gente precisa também ter esse consolo. E eu queria saber de vocês que estão aí nos assistindo,
Se vocês tiveram algum momento de necessidade de consolo, se encontraram, ou se ainda tem resistência em pedir ajuda, na hora que precisa, né? Isso é importante. Escreve para a gente aí no chatzinho que a gente vai vendo aqui, acompanhando junto com vocês. Padre, e o senhor recebe muitas pessoas lá na igreja que têm essa resistência de buscar terapia, de buscar ajuda quando precisa. Como que o senhor lida com isso? Sim, é muito comum nós encontrarmos pessoas resistentes, porque, infelizmente, a nossa sociedade hoje é uma sociedade de máscaras, né? Eu tenho que mostrar para as pessoas uma fachada. Eu não posso mostrar que eu estou ferido, eu não posso mostrar que eu estou magoado, e até mesmo somos culpados quando às vezes falamos assim, ó, teus problemas você deixa em casa, porque aqui no trabalho você não pode resplandecer, ou não pode mostrar tuas fragilidades, tuas misérias, não pode, né? Não misture as coisas. Quando eu escuto isso, eu confesso que eu tenho um frio na espinha, porque eu preciso, calma aí, então, quantos eus existem, né? Será que é um eu que está lá em casa sofrendo, agora é um eu que chega no meu trabalho que tem que dar conta? Então, é muito comum encontrar pessoas que têm, algumas têm uma preocupação de mostrar que são frágeis, outras é porque às vezes tem a própria soberba e o orgulho de dizer que eu não vou me mostrar porque afinal de contas eu tenho um nome a zelar na minha cidade. Inclusive uma pessoa tem um nome de peso na nossa cidade, quando ela me procura no início da pandemia, ela chega e diz, padre, eu estou pensando em tirar a minha vida, porque quando souberem na cidade que eu estou endividado, eu não sei o que fazer. Então, eu falei assim, mas não tem só você endividado? Tá você endividado e mais quase não sei quantos milhões de brasileiros? E por que não dizer isso? Por que não mostrar isso? Então, é todo um caminho que a gente tem que trilhar, seja levando para o espiritual, seja levando para um acompanhamento profissional da medicina, um psicólogo, um psiquiatra, até mesmo outras áreas, né? Mas a gente ainda encontra muita resistência. Às vezes, quando eu falo assim, você está fazendo algum acompanhamento psicológico e tal? Por quê, padre? Ou quando eu falo assim, um psiquiatra, não estou doido não, padre. A mentalidade que temos é como se só os loucos procurassem. Não. Mas diz o refrão por aí que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Não sei. Eu ia falar isso bem, somos todos loucos. Exatamente. Não devemos ter vergonha de mostrar que somos humanos, que somos miseráveis, que somos falhos e que precisamos de ajuda. É interessante o senhor falar, né, dessa pessoa que tem a sua dificuldade de expor, né, o momento difícil que está passando, que tem uma passagem de Jesus que fala, não se turbe o teu coração. E como é que é? Como que o senhor acha que é trabalhar isso no momento em que vem a dívida, vem um problema de saúde grave, vem a perda do ente querido, vem esse processo da pandemia? Como que a gente pode trabalhar esse ensinamento de Jesus? Não se turbe o vosso coração. E interessante porque o não se turbe o vosso coração não é uma receita de bolo, né? Porque não se turbe como? Não permita como, né? Existe na vida espiritual o que nós chamamos, né, da mística, dos grandes místicos, né? Um fenômeno que eles chamam alguns chamam de noite escura, outros chamam de deserto, né? E se a gente for olhar na história da igreja, por exemplo, nós vamos encontrar um João da Cruz, né? Mas vamos encontrar Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, nós vamos encontrar São Padre Pio, nós vamos encontrar Santa Teresa de Ávila, pessoas religiosas, né, que entregaram a sua vida ao serviço, né, e ao seguimento do Evangelho por amor a Deus e ao próximo, consagraram a sua vida, e, no entanto, passam por momentos, se não me falha a memória, Santa Teresa de Calcutá fica 12 anos, né, com essa aridez e, ao mesmo tempo, vamos dizer, usando essa expressão, né, talvez com o seu coração ali, meio apertado, angustiado, e ela não desiste. E, no entanto, assim, eu posso não estar percebendo a ação de Deus agora, mas Deus está comigo. Eu posso não sentir aqui do meu lado. E aí a gente precisa muito da fé.
mas eu sei que Deus não me abandona. Mas se nós olharmos até para o próprio pro Evangelho, quando Jesus mesmo na cruz, quando diz, né, meu Pai, por que me abandonaste? Né? E a gente sabe que Deus não abandona, mas é a experiência humana diante da grandeza do sofrimento, da angústia, em que nos dá a percepção de que estamos sozinhos e abandonados. E aí, por isso que a gente volta, que eu falei, não tem receita mágica, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa teve a sua experiência de vida, então a gente precisa acompanhar, tentar entender, e, acima de tudo, estar junto, para poder dizer assim, olha, ainda que tudo possa parecer sem sentido para você, por mais que você não sinta a presença de Deus na sua vida, mas pelo menos eu estou aqui, eu posso tocar em você, eu posso caminhar contigo, eu posso tomar um café com você. E incentivar muito, né, essa questão de trazer sempre para Deus, diante de Deus, esta memória, né? Eu não estou sentindo, porque mesmo que eu não sinta, Deus está comigo. E eu não preciso sentir para que Deus esteja, porque se eu coloco então que eu preciso sentir, então Deus virou um sentimento. E no dia que Deus virar um sentimento, então vamos embora para casa, desliga os computadores, porque perdemos tudo. É muito comum a gente ouvir, Deus me abandonou. Por que isso aconteceu comigo? Como se nós fôssemos a última bolacha do pacote, né? Comigo não pode acontecer. Aquela passagem que a gente encontra em Mateus, quando ele fala, vinde a mim, eu gosto demais dessa cena, e eu sempre reflito sobre isso. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e fatigados, né? E eu vos darei descanso. Porque às vezes nós também queremos vencer sozinhos. Com muita frequência, às vezes eu observo isso engraçado. Fulano tá faltando aqui na igreja faz uma semana, 2, um mês e a gente não vê, e por conta da quantidade, acabamos não sabendo o nome, não sabendo o contato. E aí, 3 meses, 5 meses, a pessoa aparece e diz, você estava onde? Eu estive doente. E por que não partilhou? Não, mas eu já melhorei, por isso que eu voltei. Né? Então, quantas pessoas, eu usar uma expressão muito vulgar, desculpa, né? Mas quantas pessoas quebram a cara por quererem passar o sofrimento sozinhos, passar a tempestade sozinho, e a gente escuta isso do próprio Jesus. Vinde a mim, vem para mim, vem aqui. Se você está cansado, está fatigado, vem aqui. E sou eu que vou te dar descanso. Sou eu. E esse é o amigo que nunca decepciona, né? Então também da gente ser humilde e se permitir abrir-se ao sagrado, né, ao transcendente, né, de saber que eu não sou dono da minha vida. Eu estou com a minha vida aqui hoje e preciso dar sentido a ela. Mas eu não sou dono dela. E esse convite de Jesus, ele é muito significativo. E vai dando a diferença, vai fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, dando resposta a esse chamado. Eu vou ler aqui um pouquinho. A Luá diz assim, sempre encontro resistência para pedir ajuda, porque eu acho que eu dou conta sozinha. Eu também, Luá. E também na minha família, pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então eu tenho muita dificuldade. Isso é muito comum, né, padre? Exatamente. A gente tem essa dificuldade na família. Sim. E existe uma coisa tão bonita que eu falo que nós só podemos ser amigos, nós só podemos amar alguém quando eu mostro as minhas fragilidades. Então, é exatamente ali onde eu sou frágil que o outro vem completar a minha existência, o sentido da minha vida. E por isso somos amigos. Porque se nós formos, então, observar os nossos relacionamentos, se somos todos fortes, fechados, aquelas couraças da infalibilidade, somos, né, suficientes, então eu não preciso do outro. É claro, sabemos que a amizade ela não existe num critério de interesse, né, mas de ter o outro como aquele que vem dar sentido à minha existência. E uma das primeiras condições da amizade, para que haja um relacionamento de amizade, fala que é a acolhida e a confiança. O outro me acolher do jeito que eu sou, me acolher do jeito que eu penso, e exatamente por ele me acolher, ele me dá a liberdade para me abrir e para poder mostrar quais são as minhas debilidades. Hoje em dia isso é muito difícil, porque a gente vive, como falava aquela da fachada, né? Não, eu não posso falar quais são os meus medos, eu não posso falar quais são as minhas misérias, porque se eu falar para a Christian vai depois falar para todo mundo. Como é que os outros vão me olhar depois? Então, ali, o intocável. E não, exatamente nessa oportunidade que tenho da confiança do acolhimento e que gera confiança
e eu me abro. E aí, uma coisa que é muito importante nós termos em mente, que são frases de juízo, de julgamento. E talvez por isso nós não pedimos ajuda. Porque nós primeiro já temos a dificuldade de pedir. E muitas das vezes, quando nós pensamos 30 vezes, na hora de pedir, a gente recebe um julgamento. Coisas do tipo, por exemplo, tá pesado para mim, eu não estou conseguindo mais. E aí a pessoa, que isso? Tá louco? Você consegue. Fulano teve muito mais dificuldade que você, sobreviveu. A gente está sempre comparando, né? A dor ou o problema. Então, isso não é acolhimento. Então, ou seja, eu não tenho que comparar com ninguém. Eu tenho que acolher o meu irmão que está se sentindo assim. E ele teve a liberdade de dizer, eu estou desanimado. Quem sou eu para dizer para ele, não, imagina, tapinha no ombro e diz, ânimo. Então, quando eu digo tapinha no ombro e ânimo, eu não estou nem aí para os sofrimentos do meu irmão, não estou nem aí para as dores dele. Eu quero que ele tenha ânimo. E eu não digo, dá um abraço, tá difícil, estou aqui contigo. Para que ela possa, né, ter esse espaço de abertura, dizer assim, eu posso falar o que eu quiser, que eu sei que tem alguém do meu lado. Por isso é tão difícil nós termos amigos. E os verdadeiros amigos a gente conta nos dedos. Eu tenho amigos que eu posso contar nos dedos. E para esses amigos, é assim, tem dia que eu acordo chorando, ora por mim, hoje eu estou mal, não quero levantar da cama, hoje eu estou péssima. Aí, durante o dia, manda mensagem, manda musiquinha, faz oração, tudo para poder, né, levantar. Porque nós somos humanos, né? O senhor falou aí uma coisa de julgamento, né, da gente julgar do outro. A Débora fez um comentário aqui interessante. Ela falou assim, Padre Gleison, nós vemos muito preconceito na sociedade aos que tiram a própria vida. Nesse sentido, os familiares se sentem envergonhados, os pais principalmente com sentimento de fracasso. Nós temos um trabalho no Lar Francisco de Assis, que eu já comentei com o senhor, sobre o colo de mãe, né, que a gente começou acolhendo os pais órfãos, e hoje a gente acolhe toda perda, né, todo luto, para poder junto trabalhar o luto. E eu confesso uma coisa para o senhor, a dor da separação é muito grande, mas quando chega uma mãe que o filho tirou a própria vida, quando chega uma mãe que tem um filho, um pai, aquilo já é doído demais. Mas quando chega uma mãe, pai, algum familiar, de que aquele ente tirou a própria vida, aquilo dói na gente. E essas mães, né, essa família, aquelas que têm coragem de dizer, né, da dor que sente, do fracasso, a gente vê isso nelas, a gente sente isso, aquela coisa de se sentir impotente. Aonde eu errei? Não é? E o senhor deve ter se sentido assim quando desconfiou da possibilidade do seu pai ter tirado a própria vida. Não foi? Sim, e aí esse mês é um mês muito propício para nós falarmos sobre a questão do suicídio, né? Porque, querendo ou não, ainda é um tabu. E a gente pode falar, é uma epidemia, porque isso ou uma pandemia, né? Porque é o mundo inteiro que sofre com isso. E é uma epidemia silenciosa e silenciada, porque entra a vergonha, é o medo de ser julgado, o medo do fracasso, que aí vem, aonde foi que eu errei? Então, nós não fomos bons pais, porque talvez alguns podem dizer assim, mas é que a pessoa, antes de tirar a vida, ela dá sinais. E aí, se a gente faz isso e afirma isso categoricamente, ela dá sinais, então isso faz assim, onde é que nós estávamos que não vimos? Então, a gente, ao invés de acolher, nós acabamos afundando agora mais ainda a família. Também é difícil de falar desse tema nas famílias, porque é fazer sangrar de novo uma ferida da perda que não foi cicatrizada. E por isso que, eu me lembro, a sua pergunta, né, sobre o meu pai, quantas vezes o papai falava isso, assim, que é isso, pai? Eu, hein? Bebeu? É mais ou menos assim. Só que hoje, claro, graças a Deus, com muitos anos depois, né, hoje eu penso assim, meu Deus, sabemos que o que leva a pessoa ao suicídio, né, se nós olharmos ali os dados,
né, a gente vai ver que 96%, vírgula alguma coisa, são pessoas que tinham na sua vida, mas que estão passando por transtornos mentais, né? Então, ou seja, são pessoas que precisam de um acompanhamento médico. Mas parece que quando a gente fala de que é isso aqui, nós aceitamos a doença do fígado, aceitamos a doença do rim, aceitamos a doença do coração, mas quando falamos da doença daqui, parece que nós não aceitamos. Não, e tudo pode ficar doente, menos isso. Mas fica doente também. Então, nós temos muito cuidado quanto a isso, né? A depressão leva a isso, né? Os transtornos bipolares levam a isso, o uso de dependências químicas, o álcool, a droga, leva a isso, né? E não podemos, eu sei que é difícil isso às vezes para os pais, né? Mas nós não podemos dizer, olha, tiveram sinais e vocês não viram. Não. Mas acolher e não procurar culpados. Porque o que nós podemos fazer para trazer de volta uma vida? Agora já não dá. Mas acolher, tentar estar ali para poder, vamos dizer, o sofrer com, né, a compaixão, sofrer com aquela pessoa, com aquela família que está ali, e por isso que o sofrimento é uma das condições da amizade. Para ser amigo de verdade, tem que sofrer junto. Ou quando o outro sofreu, eu estava com ele, ou quando eu sofri, alguém estava comigo, né? E não julgar, não condenar, mas acolher. Isso faz toda a diferença para a família. A Elídia Coutinho, ela fala aqui, é uma dor imensa, avassaladora, padre. A minha filha não dava esse sinal. Né? E eu falo isso. Eu confesso aqui, talvez o senhor nunca tenha ouvido falar isso, mas eu já falei aqui algumas vezes, que no auge da minha dor, do meu desespero, porque, padre, a dor que eu sentia é como se eu tivesse um buraco, como se uma bola de canhão tivesse atravessado o meu peito. Nada passava a dor que eu sentia, nada. Né? Porque, assim, a partida da minha mãe, quando minha mãe descobriu o câncer, até o dia da sua partida, eu só tive 25 dias com ela. Quando eu achava que eu estava me recuperando 3 meses, depois foi meu marido. Então, eu fiquei sem chão. E teve um momento que eu confesso, eu falei assim, para que eu vou viver? Eu não tenho mais motivo para viver. Mas eu não queria morrer. Eu queria parar aquilo que eu estava sentindo. Aquela dor, aquele vazio que eu estava sentindo. Né? Mas graças a Deus, a fé que eu tenho, aos amigos, ao trabalho no Lar Francisco de Assis, eu pude enxergar, né, toda a beleza, eu ouvi falar assim, respira e vai. Né? E é o que eu falo para as mães, para os pais, para todos que frequentam o colo de mãe. Vamos pegar a nossa dor, a nossa experiência, vamos transformar a nossa dor em remédio, para poder ajudar aqueles que estão começando agora, aqueles que estão chegando agora. Porque ninguém está imune a isso, né, padre? Sim. E você falou uma coisa muito importante, porque a pessoa que atenta, né, contra a vida, ela não quer morrer, ela não quer tirar a sua vida, ela quer que aquele sofrimento, que aquilo ali possa encontrar um fim. Mas não é tirar a vida. Você quer morrer? Não, mas eu quero que isso passe. E claro, e seríamos hipócritas demais se nos colocássemos numa condição de juiz para dizer, então vocês que são fracos pensam isso e nós que somos fortes não pensamos. Né? Jamais, jamais. Quando nós temos uma fé, e aqui não quero falar se é uma A, B ou C, uma manifestação religiosa, né, que pratica alguma fé, aí a gente vai entender um pouquinho do que disse Viktor Frankl, ele que passou o tempo nos campos de concentração nazista. Ele escreve um livro muito bom, que é Em Busca do Sentido, e ele tem uma frase que é muito significativa, que ele diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? Então, se nós temos um porquê, por mais que esteja difícil, a gente procura enfrentar e sofre e chora, porque nós temos um como. Estou falando isso trazido por uma visão espiritual, tá? Porque senão a gente pode dizer, olha, mas é verdade que tem pessoas que já não tem mais um como na vida, então para que vai viver? Eu estou trazendo para esse lado, inclusive agora no período de pandemia, de ver
eu diria que se nós não tivermos fé, nos faltaria o sentido da vida nesse tempo. Né? E aí, trazendo de volta essa frase, né? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Né? E se arrancarmos a fé, meu Deus, o que seria de nós? Aí sim, não teria sentido, tudo isso poderia ser estaríamos fadados a um grande fracasso, Deus um grande carrasco que criou o ser humano, deu cordas ali para ele, deixou tudo nas costas e foi embora. E, no entanto, dizer, não, né? Não, mas o sofrimento nos ajuda, a dificuldade nos ajuda. Essas experiências que são feridas tremendas ou tamanhas na vida da gente, inclusive isso, né, de nos aproximar um pouquinho do sofrimento de Nosso Senhor, que Sim. não foi fácil, mas também foi colocado para nós, para nos ajudar, né, a nos salvar, e para que também tenhamos oportunidade de sermos melhores. Isso não é para esperar depois, isso tem que começar agora. Eu preciso ser melhor agora. Eu preciso ser melhor agora quando não julgo, eu preciso ser melhor agora para poder ter tempo com o meu irmão. Eu preciso ser melhor agora para visitar aquele que está dizendo, que esteve dizendo, né, ou com certas reações suicidas, e que se eu soube, mas não fiz muito caso. Né? E, às vezes, o nosso próprio círculo de amizade nos faz fechar a isso. Quantas vezes nós já escutamos aquelas expressões, às vezes dentro de casa também. Dentro de casa você não presta, você não deveria ter nascido, você não sabe fazer nada, não sei o que você está fazendo aqui. Isso dentro de casa. Né? Então, se isso acontece, que isso sirva para nós daqui para frente, para a gente tentar mudar um pouco, né, a nossa fala. E às vezes a gente fala da boca para fora, mas a gente gente não sabe como é que o outro recebe isso. E dentro do círculo de amizades, você é doido, você não faz nada certo mesmo, você é todo atrapalhado, você nunca consegue chegar na hora, porque você é, nós vamos dando roda, você é. Acho que de tanto que nós dizemos você é incompetente, você é terrível, você interiorizamos isso, né? Claro. Então, de nós revermos tudo isso também na nossa própria fala, se queremos acolher, se queremos termos um grupo de amizade mais sadio, mais saudável, se queremos que a nossa fé também possa contagiar os outros que estão ao nosso lado, cabe a nós essa mudança também. Quem fez esse comentário foi uma mãe chamada Lídia, e ela disse: o colo de mãe lá, Francisco de Assis, me acolheu, e acolheu minha princesa Sueli, minha única filha querida. Como dói, meu Deus. Mas essa mãe, a Lídia, padre, ela é uma mulher de muita fé. A sua única filha tirou a própria vida, mas nós acompanhamos a transformação dessa mãe na fé, sabe? E ela se agarrava a Deus, lógico que teve aquele momento, né, de revolta, mas ela se sustentou na fé e está aí de pé, e hoje está aqui nos acompanhando. Lídia, um beijo para você. Padre, vamos falar um pouco de solidariedade? Vamos falar. Então vamos, porque a gente adora pedir, né, Padre? Oh, meu Deus do céu. Pedir é com a gente. Padre, o senhor acha que o dinheiro permite solidariedade? Depende. Mas como a sua pergunta ela já é direta, se permite solidariedade, eu digo que sim, permite solidariedade. Né? E eu digo que o dinheiro em si, ele não é nem bom e nem é mau. Depende do que eu faço com ele. Então, graças a Deus, nós conseguimos ajudar tantas pessoas, porque existem tantas pessoas generosas com o seu dinheiro. Né? E de um outro lado, poderíamos ter um mundo muito melhor se tantas pessoas não fossem gananciosas e apegadas ao seu dinheiro. Né? Mas encontramos aí, graças a Deus, pessoas generosas e caridosas que partilham aquilo que tem do seu pouco, do seu muito. Eu costumo dizer que, porque eu fico aqui pedindo sempre, né? E agora que a gente está com essa parceria do Pão de Francisco, junto com a Paróquia Santo Antônio, todas as sextas-feiras servindo jantar na Praça Veríssimo de Melo, eu fico pedindo ajuda aqui para as pessoas colaborarem, para podermos comprar os ingredientes, para poder levar na paróquia, para poder preparar esse jantar maravilhoso.
E aí eu falo sempre aqui, gente, não precisa ser muito, mas um pouquinho de cada um, não é? Se a gente abre mão, de repente, daquele hambúrguer, de um salão, de fazer uma unha, ou daquela pizza, e pensar assim, não, eu vou abrir mão, porque eu tenho certeza que aqui eu posso colaborar para poder saciar a fome de muitos, né? É um pouquinho de cada um, é o muito que nós precisamos. E uma coisa, padre, eu fico pensando, não tem problema nenhum a gente ter, né? Nós podemos ter uma boa casa, um bom carro, né? Um bom emprego. O que nós não podemos é deixar que as coisas nos dominem, nos tenham. Ser escravo disso. O senhor percebe muito isso ainda? Muito, lamentavelmente, né? Precisamos aprender a viver a humildade, né, na prosperidade. E às vezes isso acontece muito ao contrário. Aí a gente volta um pouquinho quando falamos da sociedade de fachada, né? É a ostentação. Às vezes passam dificuldades, né, dentro de casa, mas tem que ostentar o carro, ostentar a casa. Então, ou seja, se eu posso ter, não tem problema nenhum que eu tenha, mas com o que eu tenho, eu também saiba partilhar com quem não tem. Inclusive, eu quero aqui agradecer, né, parabenizar pelas doações de vocês, porque a gente percebe que não é o refúgio da feira que chega, né, não é aquele tomate que já venceu, que ninguém mais quis. Não, muito pelo contrário, são alimentos ótimos, né? E isso é bonito, porque eu falo que aqui nós temos um lema, que é um projeto Sopa Nunca Mais. Né? Porque qual é a diferença do meu irmão que está lá na Praça Veríssimo de Melo agora, jantando, e nós que estamos aqui? Diferença nenhuma. Nenhuma. Então, se a diferença é nenhuma, na minha casa eu tomo sopa todo dia? Não. Por que os meus irmãozinhos na rua têm que tomar sopa todo dia? E às vezes nós nos sentimos no direito de que eles são obrigados a comer aquilo que nós damos. Afinal de contas, é como se fosse um favor que nós estamos fazendo. Não, eu tenho que amar o outro como eu me amo. Então, o que eu gosto de comer? Eu gosto de comer arroz, tá caro, né? Eu vou comer macarrão agora. Né? Então, nós vamos... É arroz, é feijão, com um bom tempero, é com alho, é com cebola. Né? Para eles também vai ser assim. E é assim que a gente faz. Eu me lembro que quando a gente começou a servir o jantar para eles, eles falavam, nossa, é tão bom quando vocês veem que a gente come comida de verdade. Né? E graças a Deus por isso. Então, quero agradecer aqui também a vocês de terem essa preocupação e de dar para eles um alimento que nós levaríamos para a nossa casa. Isso é bonito, isso é amor ao próximo. O senhor está sempre tirando foto, mandando para a gente, né? E chega a deixar com água na boca. Assim como a nossa equipe do Pão de Francisco, que sempre prepara o jantar lá no lar. Agora nós não estamos preparando por causa da pandemia. E a gente tem essa preocupação de botar aquele amor, de preparar aquele jantar como se estivéssemos preparando para a nossa casa. E quando nós começamos a distribuir na rua, isso já tem 4 anos que nós estamos na rua, e aí a gente chegava, primeiro a gente começou de esquina em esquina. Aí a gente falava assim, meu irmão, se eu sei que a gente tinha, é sopa? Não, se for sopa eu não quero. Aí a gente falava, não, olha, é almôndega, purê. Almôndega, purê? Eu não sei nem o que é isso, sabe? Então, assim, é amor que a gente coloca, né? E isso é muito importante. Então, padre, eu já quero lançar um desafio para o pessoal que está aí nos assistindo. Olha só, já estão nos ajudando a manter toda sexta-feira o jantar em parceria com a Paróquia Santo Antônio. Então, eu quero ver se as pessoas que estão nos assistindo vão ser tocadas para que, a partir de hoje, lá Francisco de Assis possa ser parceiro também, um dia na semana, do café da manhã do pastor Jorge. Olha só que maravilha que vai ser. E é um trabalho belíssimo que o pastor Jorge faz com sua esposa, com chuva, sem chuva, né, de oferecer ali o café da manhã para todo mundo que passa. Né? É um trabalho muito bonito, louvável. Vamos ver quem aceita o desafio. Vamos ver quem vai aceitar o desafio aí para poder nos ajudar. Padre, quando a gente fala em solidariedade, o senhor acha que ainda tem
barganha. O senhor sente muito isso, tipo assim, eu vou dar, tipo promessa. O católico é muito de fazer promessa, né? Eu vou fazer para poder receber, vou pagar uma promessa. O senhor vê muito isso na hora da solidariedade? Sim, e inclusive essa fala sua ela é muito importante porque é uma visão distorcida da verdadeira promessa, porque a promessa não é barganha. A barganha é eu dou e a pessoa me dá em troca. E a verdadeira promessa deve ser eu dou, porque eu busco alcançar alguma coisa, né, e se for da vontade de Deus. Mas independente se eu receber ou não, eu cumpro com a minha promessa. Porque está na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. É porque se eu alcançar tal graça, eu vou dar 10 cestas básicas. E se não alcançar, vai continuar sendo miserável e mendigo? Não. Então, eu gostaria muito de alcançar essa graça. E eu estou dando, e vou colaborar com essas cestas, e vou fazer. É uma visão muito do interesse. A gente está vendo aí os escândalos que estamos passando no Brasil. É o interesse. O que eu vou ganhar em troca? Então, tem muito disso. E com Deus não se faz troca. Mas é muito comum nós encontrarmos certas pessoas que fazem as doações e dizem, podemos tirar uma foto? Podemos tirar uma foto. Mas o que vai ser feito com essa foto, né? Então, tem pessoas que vai lá e dá 1 quilo de arroz e poderia dar um caminhão, mas já coloca no outdoor que deu. Então, é muito comum acontecer isso. Também temos o outro lado, de pessoas generosas que chegam e dizem assim, mas eu não quero que ninguém divulgue o meu nome. Né? Faço por amor a Deus. E graças a Deus. Deus vê o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas temos esse ranço e esse vício, e esse ano é ano eleitoral, então é um perigo, né? Esse vício do que eu faço algo e você me dá algo em troca. A gente falou tanto da amizade, e eu penso que a amizade é um ponto, é uma coluna muito forte na questão da ajuda, né, contra o suicídio. Uma das questões da amizade é a gratuidade. Eu sou seu amigo não porque você me dá algo em troca, né? Eu preciso ser seu amigo por ser seu amigo. E às vezes nós vamos instrumentalizando as pessoas porque queremos algo em troca. Eu faço isso, você me dá isso. Eu saio contigo para tomar café e você me chama para ir na sua casa para tomar banho de piscina e comer churrasco no domingo. Então, nós saímos, enfim. Quando a gente instrumentaliza a amizade, quando a gente instrumentaliza a fé, eu penso que então invertemos a situação, esquecemos da noção de quem é Deus, de que Deus sabe o que é melhor para mim e quase que eu me coloco no lugar dele. Então, eu dou porque ele já vai me dar, ou se ele não me dá, então faço pirracinha e também não dou, né? E a solidariedade, né, a caridade, ela precisa entender esse viés da gratuidade. Eu faço por fazer, eu ajudo por ajudar. E claro que a gente sabe que Jesus disse, né, até quem der um copo com água vai receber a sua recompensa, mas dá porque o meu irmão está com sede, não porque eu vou receber a recompensa. E a recompensa ela deveria não ser a causa final, né? Mas às vezes a gente encontra muito por aí e precisamos ainda avançar bastante. E com a fé, com a caridade, com o outro, né? Não se faz barganha, mas se trabalha e se age de coração. E crítica? O senhor recebe muita crítica? É muito criticado? Nós temos até as 10 da noite? Não, né? Podemos ficar. Aí eu começo a tricotar também com o senhor aqui algumas particularidades. Muita coisa, né? Por isso que quando a gente começou o momento de hoje, eu falei, e se você falou, esse que é o Padre Iglesias, é porque não convive, né? Porque, infelizmente, a gente encontra dos dois lados, né? A gente incomoda aqueles que não fazem, porque quem não faz vai reclamar sempre, e às vezes a gente incomoda aquele que faz. E isso é muito ruim, porque ao invés das pessoas estarem somando conosco para fazermos juntos, encontrar defeitos, pôr a atenção nas nossas limitações, isso acaba sendo muito grande. Mas, espiritualmente falando, isso ajuda muito, porque quando a gente encontra lá no Evangelho, quando Jesus diz,
Bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Felizes serão vocês quando forem caluniados e perseguidos por causa de mim. E às vezes eu fico impressionado de ver a maldade das pessoas, como é que pode chegar ao ponto de inventar coisas, né? De criar situações. Eu me lembro uma vez que eu não sei o que aconteceu, e aí vieram me contar, né? Estava no mercado, e aí no mercado tinha duas pessoas conversando. E aí falando assim, tinha passado a festa e nós não tínhamos conseguido fechar o balanço. Vamos dizer assim, a festa acabou na terça-feira, um exemplo. Acabou da igreja de Santo Antônio. a festa de Santo Antônio, desculpa, a festa de Santo Antônio. E aí não deu para a gente fechar todo o balanço para eu divulgar no domingo seguinte. E eu não divulguei. E eu falei, gente, a gente não conseguiu fechar aquela coisa toda e tal, porque é muito papelzinho, muito natinho. Segundo informações, uma paroquiana, uma pessoa que participa aqui, estava no mercado lá comprando as coisinhas e escuta dois homens conversando. Você viu que o padre não prestou contas na tarde de domingo? Deve ter pego o dinheiro, mas também vindo da família que veio, né? E aí, eu digo isso por quê? Porque eu venho de uma família pobre, da roça, e graças a Deus os meus pais e meus avós me ensinaram a nunca pegar um centavo de ninguém porque não é meu. Mas, ou seja, isso vaza, imagina quem escuta e sai falando, por isso que, inclusive, hoje eu tive na Rádio 95, prestei contas do que fizemos, falei desse encontro hoje aqui, né? Agradeci a você e ao Lar Francisco de Assis, porque nós temos um nome a zelar, e prestar contas, sermos transparentes, eu penso que... Sim, é muito importante. Mas apanhamos por isso, viu? Apanhamos porque prestamos conta, apanhamos se não prestamos conta. É assim. Apanho por estar aqui com vocês e apanharia se não tivesse. E assim, eu agradeço muito, né? Porque há aqueles que julgam, mas um padre indo falar numa instituição espírita, né? Tem aquele julgamento. Aí eu pergunto, e Jesus quando ia pregar? Quando Jesus chegava lá no monte para pregar, ele falava, qual é a sua religião? Católicos para cá, umbandistas para cá, espíritos para cá, muçulmanos. Ele falava isso? Não. Ele queria pregar o amor, né? E ele distribuía o pão a quem estava com fome, ele abençoava a todos que queriam a sua bênção. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa pequenez, né, padre? Essa coisinha que nos separa, assim. Pode falar. Só concluindo esse pensamento, isso é verdade. E uma das canções que foi cantada foi uma canção que acho que é do Padre Zezinho, inclusive, o Amar Como Jesus Amou, né? Sonhar com... Da família, não é? E aí, essa música, ela é bonita porque, assim, se nós então falamos que seguimos Jesus Cristo, me mostra quando Jesus age de julgamento sobre as pessoas. Até a pecadora lá, que estava todo mundo querendo tacar pedra nela. Então, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. A pecadora que estava lá gastando o vidro de perfume, lavando os pés de Jesus, secando os pés, e o dono da casa, o fariseu, olhava assim e dizia, se for realmente o Messias, saberia quem que é essa daí, ó. Vida conhecida na cidade. E, no entanto, ele permite, porque ele não vê casca, ele vai lá no coração, no mais íntimo que nós temos, e ali ninguém entra. Então, precisamos não só falar de sermos outros Cristos aqui, né? Mas não em palavras, mas em ações, em gestos. Fora o julgamento. A gente tem que... Francisco de Assis tem uma passagem que ele fala assim, a melhor forma de pregar o evangelho é através do exemplo. Sim. Né? Vamos colocar em prática esse evangelho. E nós tivemos... Desculpa, pode falar. E nós tivemos um palestrante aqui que ele falou assim, nós temos muito evangelho de Jesus nos lábios, mas muito pouco em ação, na prática. Nós precisamos praticar mais. É mais fácil. Posso convencer pela oratória, né? Mas o testemunho ele arrasta. Santo Antônio, que foi um dos seguidores de São Francisco, né? Santo Antônio, num dos sermões, ele dizia, a fé é viva quando são as obras que falam. Não precisamos falar o que estamos fazendo. As nossas próprias obras falarão. Então, a fé ela é viva quando são as obras que falam. O Alex Nobre está dizendo aqui, padre, meu pai Sebastião e minha mãe Maria de Lourdes estão mandando um abração.
Pois outro grande, manda 2, então, que eu sou mais generoso. Assim, né? Padre, nós estamos chegando ao finalzinho. Meu Deus, mas já o café nem esfriou. Pois é, o café nem esfriou, a gente vai ter que marcar outro café. Nesse momento que já foi tanta coisa liberada, né? Já tem essa flexibilidade, as pessoas já estão indo para a rua e tal. O senhor acha que no início as pessoas estavam muito mais com aquele olhar atencioso para o próximo, doando mais? O senhor acha que agora teve uma queda nas colaborações, nas doações? Eu não sei ainda, Parou, porque aqui no Lar Francisco teve. A gente recebia muito cesta básica, agora não está recebendo nada. Como é que está aí? Da mesma maneira, né? E eu penso que é um mal nosso de que nós somos movidos pelos primeiros momentos e aí depois parece que nós já vamos nos acostumando. Mas nós vamos acostumando porque nós ainda temos dentro de casa, né? E quem não tem sabe que precisa continuar comendo, né? Mas eu como, então se eu doar, já doei tanto, afinal de contas já doei 2 meses, 3, mas nós já estamos entrando aí para o seu 6º, 7º mês de pandemia. Sim, estamos inclusive lançando agora de novo um videozinho, né? Gente, a nossa despensa está vazia, né? Porque nós atendemos nesse período 1.700 famílias. Aquela caravana que teve. Da caravana, mais os extras que chegam por aqui. Então, é muita gente. E, claro, se nós tínhamos 300 doações no início, agora nós temos 15. E é realmente lutar para não deixar a peteca cair, como dizem por aí, né? Mas, infelizmente, talvez seja um acomodar nosso. Porque é verdade que tem pessoas que não podem contribuir porque não têm mais condições. É verdade. Acontece também, né? A gente não julga nem quem dá, nem quem não dá. Mas também acontece em muitos casos do comodismo, eu já fiz a minha parte, e já estou pronto, estou perdoado já. E o que a gente pode fazer para tocar esses corações aí, Padre? Pedir a Papai do Céu. Vamos rezar, né? Pedir a Papai do Céu que possa mover os corações, mas também fazer uma experiência do estar ao lado do outro, né, por aqueles que precisam. Sentir um pouquinho com aqueles que estão abandonados, visitar um pouco os enfermos dos hospitais, ir a uma comunidade, perceber o que é miséria, pobreza, o que é a falta de um alimento, né? Então, se nós não passamos por isso, graças a Deus, e pedimos para não passar, né? Mas quem passa sabe que não é fácil. Anteontem, o Papa Francisco falou uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, que ele falou assim: para sair de uma pandemia é preciso cuidar-se e cuidar uns dos outros. Isso serve também para nós nesse momento, né? Então, ou seja, para vencermos uma dificuldade é preciso que eu me cuide, mas também que nós nos cuidemos. E é momento de nós continuarmos cuidando daqueles que mais precisam. O senhor fez um comentário que eu me recordei quando eu comecei a fazer ação dentro de comunidade. No meu primeiro contato eu fiquei muito chocada, porque eu não imaginava que tinha tão próximo de mim pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. Né? Aqui, em Macaé, é uma cidade, na época do boom do petróleo, tão rica, com pessoas que não tem saneamento, não tem banheiro. E eu me lembro numa das campanhas de Natal, que foi um Natal bem farto, e que nós chegamos na casa com kit para casa, com cesta básica, com frango, com material de limpeza, com presente para as crianças. E quando uma criança viu um papel higiênico, ela me perguntou o que era aquilo. E eu falei, é um papel higiênico. Aí ela falou, para quê? Eu falei, para você ir no banheiro. Aí eu falei assim, aqui não tem banheiro? Aí ela falou, tem. Aí eu falei, me mostra seu banheiro. Padre, era na beira do rio, era uma casinha por cima do rio. Sabe? Uma casinha aberta embaixo. Isso deve ter uns 15 anos. Quando eu vi aquilo, mas eu fiquei tão chocada, porque eu não imaginava, não tinha noção. Porque uma coisa é você ver pela televisão, outra coisa é você estar ali tão
tão próximo, sabe? E eu digo, quem se coloca a serviço do bem, de alguma forma, para poder visitar um asilo, ou lá a instituição que a gente trabalha, que é com deficiente mental, Rego Barros, que há 4 anos a gente está lá fazendo um trabalho com aqueles deficientes, ou quem se coloca a visitar, apadrinhar uma família, né, que precisa, com certeza nunca mais é o mesmo, né, Pátria? Não tem como ser o mesmo. E nesse momento nós estamos numa situação diferente, mais favorável. E é como Santo Agostinho nos fala, na hora de dormir fazemos aquela reflexão. E se fosse eu no lugar dele, como eu me sentiria? Né? E eu acho que é assim que a gente começa um pouquinho a se trabalhar. Porque é muito comum a gente falar assim, gente, não, eu não tenho estrutura para ver. Porque não eu dou dinheiro, mas eu não tenho estrutura para ver. Isso é muito comum, né? Uhum, exatamente. E isso nos faz ver que, voltando ao assunto do testemunho, né, não é da boca para fora, é na prática, porque se nós entendemos que o mandamento é amar a Deus e amar o próximo, então, o que é que está aí na base? É o amor, é a caridade, né? A caritas, a caridade, falamos da caridade e solidariedade, né? Então, antes de tudo, é o amor de Deus, por mim, por você, quem está aqui agora acompanhando, porque nós não sabemos o nome, quem nem conhece Jesus Cristo, quem nem nunca ouviu falar nele, e, no entanto, Deus o amou. E aí, Deus, o amor de Deus sempre nos precede. Ele nos amou primeiro. E quando nós tomamos consciência disso, quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos isso, nós vivenciamos e a nossa resposta, a nossa maneira de viver é uma resposta diferente, talvez da ganância, do apego e tal. Por quê? Porque foi fruto dessa experiência do amor de Deus. E se eu tenho, Deus me deu. E eu partilho. Eu me lembro, não sei se tem tempo só de fazer uma partilha, né, como eu te falei, que eu venho da zona rural, e então, zona rural, se a gente tem, se o ano foi bom para a agricultura, a gente tem coisinhas ali. Se não foi bom, pois paciência, como que tem, né? E aí, mesmo depois que nós saímos da zona rural, foi para um lugar chamado Jaguarembé, onde eu cresci, passei a minha adolescência, minha adolescência ali, finalzinho da pré-adolescência para adolescência e juventude. E aí minha avó sempre foi uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que ajudava as pessoas. Eu me lembro que estava passando dificuldade. E a minha vizinha chegou lá em casa e disse, Dona Maria, a senhora tem um pouquinho de café para poder me arrumar? E aí a vovó pegou e falou assim, tenho. E eu estava do lado da vovó e era eu que fazia a compra para casa. E nós não tínhamos mais dinheiro e não tínhamos mais pó de café. Eu fiquei assim, o pó de café que tem lá na latinha era um negocinho que dava só pra gente tomar mais um café. E a vovó falou, tem. Aí a vovó, com a maior cara lavada, chega pra mim e fala assim, vai lá e pega o pó e dá pra vizinha. Eu olhei e falei assim, ô vó, mas a gente vai ficar sem café. Vai lá, pega o pó e leva pra vizinha. Eu falei, mas a gente vai ficar sem café. Ela, por que você não entendeu? Pega o pó, tá bom, entendi. Fui lá, mas deu tanta dó pegar aquele saquinho de pó. Ela faz aquela coisa assim, não solto, né? Naquele mesmo dia, nós recebemos lá em casa um dos filhos da minha avó, que foi ao mercado, fez compra, e levou um sacão de comida, e tinha uns pacotes, pó de café e tal. E aí a vovó, ela sempre mostrava isso assim, tá vendo? Ela assim, Deus sempre dá mais. Eu nunca me esqueci dessas cenas de pequenas coisas, né? Mas que nos mostra exatamente a preocupação com aquele que tem menos do que eu. Deus sempre dá mais. E é verdade. Antigamente era muito comum a campanha do quilo, né? É verdade. Eu acho que não tem mais, né, campanha do quilo. Quando eu cheguei, lá na minha terra ainda é bastante conhecida. Aqui em Macaé, quando eu cheguei, tentei introduzir a campanha do quilo, mas foi quase a campanha do grama, né? Então, a gente nem conseguiu levar para frente. Quando eu era pequena, eu lembro, eu morava num prédio, sempre tocava, era domingo ou sábado, sempre passava lá o pessoal da igreja na campanha do quilo. E a gente tirar hoje de casa, quando a gente fala assim, vamos tirar. Se você vai no supermercado, se você vai comprar um sabonete para você, um papel higiênico, compra mais, para a gente poder doar. É quase essa dó de tirar o pó de café de casa para poder doar. Ai, mas eu vou ter que
dá, né? A gente ainda tem essa coisa. E se faltar? Essa falta da confiança, né? Deus proverá o dia de amanhã. Deus provê, Deus proverá. Poderíamos fazer isso aí como uma oração constante para nós. Deus provê, Deus proverá. Partilhar. A matemática de Deus ela é fantástica. Quando eu partilho com o meu irmão, eu não fico com menos. Deus multiplica. E é verdade. Padre, já estamos encerrando. E como é que está agora com o retorno da igreja? No Lar Francisco, nós temos um trabalho que se chama Atendimento Fraterno, para aquelas pessoas que desejam conversar, que desejam buscar um auxílio com base na doutrina espírita. Como a casa está fechada, nós não estamos tendo, né, esse trabalho, esse atendimento fraterno. Na igreja, tem um espaço, um grupo para isso, caso alguém, né, que congrega na igreja precisa conversar, precisa de um acolhimento, tem na paróquia um espaço como esse? Não, nós tínhamos, né, a pandemia nos proibiu desse momento. Então, inclusive antes de iniciarmos essa conversa, eu estava até falando com uma psicóloga e dizendo para ela, nós temos que nos rearticular para poder voltar aos nossos trabalhos, já que estamos aí voltando pouco a pouco, né? Mas ainda não voltamos a ter esse espaço porque nos foi liberado como templos religiosos, né, 3 vezes a semana. E acabamos ainda não tendo essas possibilidades. Mas o que fazemos é atendemos as pessoas que às vezes pontualmente nos procuram, ou por telefone, ou que passa por aqui, e aí sim, ou nós marcamos depois para que ela venha e conversa comigo e tal, ou eu vou ao encontro, e aí dali a gente tenta ver se é uma questão de uma escuta de um profissional, se o problema ali é simplesmente que ela quer falar das suas angústias, e depois está tudo muito bem, então já foi comigo e está ótimo, né? Então está sendo assim, esses atendimentos muito pontuais agora. E como é que está o retorno das missas? Olha, eu confesso para você que me surpreendeu. Uma parte, né? A experiência que estavam tendo de retorno de igreja em outros lugares era uma experiência muito difícil, tipo, cabe 30 pessoas agora com retorno, então estão indo 10. Outra cabe 70, estão indo 40, né? E aqui a gente cabia 253. Com o distanciamento dos 2 metros, cabem 71 cadeiras, 71 pessoas. E aí eu multipliquei os horários de missa, porque se antes eu tinha uma média de 1.000 pessoas no domingo, vamos dizer assim, eu falei, então vou colocar 5 missas, 6 missas, 6, né, 6 vezes 7, 42, 420 pessoas. Então, quer dizer, um pouco menos da metade que eu vou atender. E aí recebia muitas pessoas falando, pode ficar tranquilo, não vai dar a metade. E me surpreendeu positivamente de que sempre tem ali algumas pessoas na listinha de espera, que alguém possa desistir para poder participar. Então, vocês estão agendando. Porque não pode ficar em pé, só pode entrar quem... Então, para eu ter certeza, tem que ter o agendamento. A pessoa entra por um link, ou liga para a secretaria, faz o agendamento para o dia e para a hora, e aí, né, aferindo temperatura, todo o processo de higienização, ela entra. E aí sempre tem algumas pessoas que ficam ali na espera. Então, eu fiquei feliz por isso. E em contrapartida, e me preocupa, as outras 600 pessoas, e generalizando, né? Porque às vezes essa questão da pandemia pode correr o risco de trazer para nós uma experiência espiritual virtual, onde eu não mais preciso do outro, eu não mais preciso do meu irmão comigo. Basta isso que está aqui, uma tela, né? Sim. E eu tenho medo disso, tenho muito medo disso, de nós nos acostumarmos, porque nós nos acostumamos com o que é fácil. Nós nos acomodamos. Exatamente. O senhor acha que essa questão virtual pode nos afastar da religião? Dessa Sim. Intimidade com a religião? Mais do que nos afastar da religião, então, reformulando a minha resposta, eu disse sim, mas eu volto para essa. Essa maneira virtual se pode nos afastar da religião. Eu diria, afastar da religião, eu diria que não um afastamento, mas estaríamos criando uns novos moldes de uma religião. Então, isso acho que serve para todas as denominações religiosas, porque pode-se criar vamos falar de um catolicismo, né?
vamos dizer, poderia talvez se criar um catolicismo de missa virtual, não preciso ir à missa para poder comungar. Poderia se criar, né, círculos de orações ou de estudo simplesmente online, e que foi ganhando forma na pandemia e que já não preciso mais daquilo que era lá atrás. Então, eu acho que afastar, não sei se afastaria, mas talvez pudesse estar criando outros modelos, que é preocupante também, né? Mas outros modelos. Claro que tem muitos que se afastam, porque eu falei, graças a Deus que eu sou padre, porque se eu tivesse que ficar em casa acompanhando missa pelo telefone, acho que eu surtaria, né? Então, pode ser também que pelas dificuldades, muitos se afastem. Mas eu tenho me preocupado com a quantidade de pessoas que têm se acomodado ou se moldado a uma maneira simplesmente tecnológica e dizer que já está cumprindo o preceito, de que está bem assim em casa. Me preocupa com essa nova roupagem religiosa. Padre, chegamos ao final. E eu quero agradecer muito a sua disponibilidade nessa agenda super lotada. Eu sei que você tem 1000 tarefas e eu agradeço muito. Eu espero que a gente possa ter novas oportunidades de encontro, não só virtual, mas encontro solidário na rua, pedindo alimento, distribuindo. Vamos agir nos bastidores aí, vamos montar uma ação aí para mobilizar aí católicos e espíritos para a gente poder tocar esses corações aí? Vamos, pode contar comigo. A gente precisa, né? Não vamos deixar adormecer essa solidariedade aí que despertou. E uma brasa longe das demais, ela se apaga, então a gente precisa estar juntinho para poder trabalhar. Isso aí. Eu agradeço a todos que estiveram conosco hoje e, como esse encontro ecumênico, eu quero pedir que a nossa prece final, a nossa oração, seja o Padre Gleison que faça, deixando a sua bênção para todos nós. Por favor, Padre. Então, chegando ao final desse momento que estivemos juntos, vamos agradecer a Deus pelo dom da nossa vida. Vida que é dom, que é presente, e é presente não que um dá ao outro, mas um presente que Deus dá a cada um de nós. E esse mesmo Deus que nos chamou à vida, usando uma das passagens que aqui escutamos, Ele também nos convida a ir ao seu encontro, ali se estamos cansados, se estamos fatigados com o peso das nossas tarefas, se estamos angustiados, se estamos deprimidos, se já estamos cansados de viver, se estamos com os nossos medos, nós hoje somos convidados a voltar para Ele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei alívio, e eu vos darei descanso. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um de nós nesta noite, nos fazer pessoas cada vez mais sensíveis à vida dos outros e também preocupados e sensíveis com a nossa vida, porque ninguém dá o que não tem. Amando a Deus e aos outros, estamos dando uma prova também de que nós nos amamos. Não de fachada, mas realmente. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas misérias, misericórdia dos nossos pecados, das nossas falhas, e nos faça melhores cada dia, para estarmos cada dia mais a serviço de Deus e daqueles que precisam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre pelo dom da nossa vida. Amém. Amém. Gratidão, Padre. Gratidão a todos que estiveram conosco. Compartilhem esse encontro com seus amigos. Curte aí a nossa página. Curte a página da Paróquia Santo Antônio no Instagram. Acompanhe as campanhas sociais da paróquia. Clica aí no aviãozinho. Compartilha com os amigos para que a gente possa contaminar muitos corações solidários. Até breve. Pode falar, Padre. Eu queria só terminar fazendo uma proposta, se é possível. Claro. Um desafio para que todos nós, ao começarmos hoje, quando formos dormir, que a nossa última conexão com o Papai do Céu fosse para dizer: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha vida e por aqueles que eu tenho do meu lado. E quando acordarmos, abrir os olhos, por mais que o marido esteja roncando do lado, se tiver aquela coisa toda, né? Mas dizer: Senhor, obrigado por mais um dia que eu terei.
no dia de hoje. Então, ou seja, a gratidão, o cristão falou da gratidão, nós precisamos agradecer a Deus por esse dom que temos, que é a nossa vida. E é tão frágil, e esse vírus está mostrando isso, é muito frágil. Gratidão a Deus por esse presente. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. E nos encontraremos aqui novamente no domingo. Paz e bem a todos.